sim, é uma bênção. E eu queria conhecer quem que está nos visitando hoje pela primeira vez. Fica em pezinho, ou levanta a mão assim para não constranger tanto. Aí, bem-vindos, queridos. Engraçado, seu rostinho não me é estranho, filho. Ah, então você já veio. Eu olhei para ele e falei assim, gente, esse rostinho dele não é... Bem-vindos. Pelo jeito é parente, já percebi, né? Já percebi. O meu querido também, bem-vindo, primeira vez. Não? Oxe, eu tô mal, gente, vocês vão para a palavra. Vocês lembram qual livro que nós estamos estudando? Isso, Filipenses. E é tão lindo porque eu falo, gente, como que Deus nos desafia, né? Você começa a estudar tal e Deus, Ele vai começando a mostrar coisas que a gente ainda não viu. Eu falo, meu Deus, você lê a palavra, paz, e de repente você estuda algo que você não viu. Aqueles que puderem abrir as Bíblias, Filipenses 2, 9 e 11. E como é linda a palavra de Deus. E eu falei, oh Deus. E sabe o que eu acho lindo? Que a palavra de Deus, ela é voltada para nós para o dia de hoje. Ela nos alimenta, ela fala de situações que nós estamos passando, ela nos direciona, ela vai nos equipando para vivermos na presença de Deus. Olha só. Por isso, Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Senhor, fala, abre os nossos olhos e a nossa mente. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Queridos, quando eu estava estudando essa palavra, né? Então eu estava olhando e tal, daí Deus me chamou muito forte para esse texto. E Ele começou a falar assim, filha, avisa meu povo que eu ainda continuo sendo Senhor. Amém. Por quê? Nós estamos passando por uma fase onde as pessoas estão sendo atacadas. E quando eu falo as pessoas, todos nós, em um momento ou outro, por um desânimo, um sentimento de medo, como é que vai ser, o que é que vai acontecer, como é que vai ser o meu amanhã. Então, isso é uma coisa que vem e muitas vezes nos assusta, às vezes acaba nos dominando e a gente não consegue sair disso. Outras vezes é um momento, e daí vem alguém, dá um chacoalhão na gente, a gente acorda, é verdade, mas quantas pessoas hoje estão num processo tão grande de depressão? E hoje, quando eu estava orando, antes de vir, Deus mostrou para mim, veio uma imagem, que como se a igreja de Cristo estivesse no Getsemane, pronta para sair correndo. Como se Jesus estivesse novamente sendo preso, e nós assustados, sem saber o que fazer, correndo de um lado, correndo do outro, como se ele tivesse perdido o controle de todas as coisas. Mas sabe por quê? Falei, Deus, por que isso? Nós humanizamos demais o Senhor. Nós, numa mensagem de uma falsa intimidade, nós humanizamos o Senhor. O que é que nós fizemos? Nós começamos a colocar o Senhor como se Ele fosse o cara lá de cima, o meu irmão mais próximo, como se ele fosse, quando eu falo meu irmão no sentido de o brother, entendeu? Não como a Bíblia diz, o meu irmão. Deixa eu fazer uma perguntinha, tem alguma coisa, é minha voz que está retornando? Não, é que dá a impressão que eu falo, eu estou ouvindo uma voz também. É o eco, né? Vai saindo toda a voz. Só o Espírito Santo. Queridos, e nós humanizamos demais. Porque agora, ele é o quê? A gente chama ele de cara, de você. Não que esteja errado, mas foi usado isso como para mim ter intimidade. Não, eu não chamo ele de Senhor, é você. Isso é maneira, essa é minha intimidade com Deus.
Uma intimidade, uma falsa intimidade, que é intimidade com Deus se faz através da palavra de Deus, através de oração, através da adoração, do louvor, e não chamá-lo de você, ou falar que eu tenho temor a Deus por chamá-lo de Senhor. Mas os louvores começaram a colocar o homem no centro das atenções, aonde Deus tem que fazer o que eu quero. Aonde eu faço sacrifício para Ele ouvir minha oração, aonde eu tenho que dizer, Senhor, faz assim, faz... Então, hoje, nós estamos voltados a nós mesmos. Como está ficando complicado isso? E quando nós olhamos essa situação, nós vemos o que está acontecendo com a igreja de Cristo, e às vezes com a minha vida, vem um pavor, que eu não sei de onde. Vocês sabiam que tem pessoas que hoje não entram na igreja porque estão apavorados? Tem alguns que estão decepcionados com Deus? Não fez o que eu queria, não está me ouvindo, deixou de ser o Senhor. Tem pessoas tendo que procurar médico porque estão em pânico, apavorados. E quando o médico fala alguma coisa, teve um que falou, você ficou decepcionado com a situação, a pessoa despencou, como se Deus estivesse fora da situação, como se Deus não estivesse mais ouvindo, como se nós tivéssemos sido esquecidos, como se nós estivéssemos no jardim de Getsêmani. E por falta de entender a situação, nós estamos saindo correndo para tudo que é lado. Gente, é desesperador o que nós estamos vendo hoje. E ao olhar esse texto, o Senhor falou assim, filha, presta atenção no que está escrito, presta atenção. O Senhor o levou e deu um nome que está acima de todos os nomes, para que todo o joelho se dobre nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus é o Senhor. Hoje eu vim para dizer, Jesus continua sendo o Senhor. Ele continua sendo o Senhor. E quando eu estava olhando, eu falei, Senhor, a tua majestade, o seu poder, o Senhor venceu o nosso maior inimigo, que é a morte. E nós estamos achando que o Senhor não é o Deus de todos os reinos. E sabe, queridos, o Senhor, Ele é Deus de todos os reinos, todos, aqueles que eu conheço e os que eu não conheço, os visíveis e os invisíveis. E é tão interessante que quando você vê Apocalipse 5:3, diz assim, e eu ouvi toda a criatura que está no céu, na terra e abaixo da terra e no mar e todas as coisas que nela há, dizendo, ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro seja o louvor, a honra, a glória e o poder para todo sempre. Hoje Ele continua sendo o Senhor, hoje Ele continua sendo Deus. Eu posso não estar vendo, mas Ele está me vendo. Eu posso não estar entendendo o que está acontecendo, Ele sabe o que está acontecendo. Amados, quando fala que Ele é o Senhor, Ele é o Senhor de todo o reino, todos os reinos Ele é o Senhor. Reinos que nós não conhecemos, porque nós achamos que nós somos muito sabedores, mas tem coisas que nós não conhecemos. Ele é Senhor. E é tão tremendo que Ele começou a se revelar para nós, como o Senhor de todas as coisas, Senhor da natureza. Quando nós lemos na Bíblia, os discípulos apavorados, no meio de uma tempestade, sem saber o que fazer, Jesus se levanta e fala o que para o mar? Para o mar se aquietar, para o vento se aquietar. Ele fala, aquietai-vos, chega, para, vento, para de soprar, mar, se aquieta. E daí ele olha para os discípulos e fala assim, por que tanto medo? E o Senhor continua dizendo para nós, por que tanto medo? Porque você está vendo algo que você não conhece? Porque você não está entendendo? Mas quem é o Senhor sou eu. Eu estou cuidando, eu estou fazendo. Vença o medo, vença o medo. Creia em mim, me busque. Por que tanto medo? Amados, eu acho tão lindo que Ele continua sendo Senhor. Ele é Senhor e Ele tem poder em relação às enfermidades. Quando nós lemos na Bíblia, quantos relatos de pessoas doentes,
de pessoas dizendo: Senhor, eu preciso da tua cura. Teve um que estava com lepra. E ele chegou para o Senhor Deus, para Jesus Cristo, e falou assim: se tu queres, tu podes me curar. Sabe o que ele entendeu? Ele entendeu que Jesus era Senhor. E que a vontade dele é soberana. E ele diz: se tu queres, tu podes me curar. E o Senhor Jesus fala assim: eu quero ser curado. Numa época aonde não se tinha cura para a lepra, aonde as pessoas, quando pegavam, já estavam destinadas à morte. Então o Senhor estava dizendo: eu sou o Senhor da vida, eu sou o Senhor da morte, eu sou o que faço, eu sou aquele que atua, eu sei aonde pôr a minha mão, eu sei aonde curar, eu sei como curar. Ele é o Senhor. A voz de Deus, queridos, ninguém pode segurar. Como Ele é lindo, não tem como segurar. Ele é Senhor no meio do mundo dos mortos. Ele chega para Lázaro morto há 4 dias. Como que você acha que estava o corpo de Lázaro? Quando a gente agora ouve os novos estudos, o que fala quando a pessoa acaba de morrer? O que acontece com o corpinho dela? Rígido, e também o quê? Começa todas as impurezas a ir para fora. Imagina 4 dias. Mas Ele é Senhor do mundo dos mortos. E Ele vem dizendo: Lázaro, sai para fora. Ele continua sendo Senhor, independente das pessoas não entenderem o que estava acontecendo. Mas Ele também é Senhor do mundo espiritual. Ele é Senhor no meio do inferno, no meio dos principados, no meio das potestades. A Bíblia fala que na cruz Ele colocou todos eles embaixo dos seus pés. A Bíblia fala que Ele foi para uma cidade chamada Gadar, e tinha um homem que todo mundo tinha medo dele, porque ele era violento, porque ele atacava pessoas, porque ele morava no meio dos sepulcros. Ele se rasgava, ele andava praticamente nu. Era quase que um bicho andando. Mas Jesus foi ao encontro dele. E quando os demônios olharam aquele homem, direcionado pelo demônio, olhou e falou assim: que temos nós contigo, Filho do Deus Altíssimo. Eles reconheciam que Jesus é o Senhor. Nós temos que reconhecer que Ele é o Senhor. Ele continua sendo o Senhor, queridos. Ele continua sendo o Senhor do que vai acontecer comigo daqui meia hora, daqui o que vai acontecer amanhã, daqui 10 anos. Ele continua sendo o Senhor. Amados, eu acho tão lindo quando Ele vai mostrando. E o Senhor começou a falar assim: mas quem eu sou para você? E Ele é o Senhor. Você não pode mudar isso. As pessoas podem não crer em Jesus, mas não podem mudar que Ele é o Senhor. Ninguém tem o poder de tirar o senhorio de Jesus Cristo. Ninguém. Nenhum reino, acima do céu, na terra, debaixo da terra. Ninguém. Ninguém. O senhorio de Jesus, ninguém tira. Mas o Senhor começou a falar para mim: como você me vê? Como que é o seu olhar para mim? O que você enxerga quando você me vê? E eu faço essa pergunta para vocês também, como foi feita para mim. O que você enxerga quando você olha para Jesus? E daí, começou a ouvir algumas maneiras que nós podemos enxergar. Alguém que deve ser admirado. Alguém que marcou a história. Alguém que eu já ouvi tantos testemunhos. Mas ele lá e eu aqui. Eu não quero ter intimidade. Ele lá. E quantas pessoas no meio da igreja são assim? É muito. Eu não quero ficar fanático. Eu não quero buscar. Estão dizendo que eu sou fanático. Porque você está lendo a Bíblia, fanático? Quer dizer, se a pessoa estuda para ser um bom médico, não é fanático. Uau, é um exemplo. Se eu quero conhecer a Deus, eu sou fanática.
Fanático é aquele que age sem saber a palavra de Deus. Fanático é aquele que não respeita o outro. É que quer colocar Jesus goela abaixo. Mas quando eu tenho um relacionamento com Deus, eu busco a presença de Deus e deixo Ele atuar na minha vida. Isso é intimidade, não é fanatismo. Mas muitas vezes, no meio do povo de Deus, tem pessoas que admiram Jesus, mas não querem ter intimidade. Tem aqueles que reconhecem que Jesus faz milagre e quer um milagre. Quantas pessoas buscam? Eu quero milagre, eu quero que o Senhor faça isso, eu quero. Só olham para Jesus como aquele que pode fazer um milagre, algo externo, algo no meu físico, mas não deixam trabalhar dentro do coração. Isso é muito sério, queridos. Continua sem ter intimidade. E ainda fala, não, porque ele faz milagre, ele faz, sim, mas o maior milagre tem que ser no meu coração. E tem aqueles que são inimigos de Deus, dentro das igrejas. Opa! Complicado, como inimigo? Porque a gente olha para inimigo como aqueles que perseguem. Não. Sabe como que é inimigo? É aquele que se frustra quando Deus diz não. É aquele que olha para Jesus como Jesus fosse um daqueles deuses mitológicos que usa a ira. Que você não faz uma coisa, ele está pronto. Vai lá, vai te destruir. Vai fazer isso. E geralmente é assim, vai destruir o outro. Se você não obedecer, a mão de Deus vai ser aquela contra você. Não contra mim, mas sempre contra o outro. Porque sempre o pecado do outro é mais forte, é pior que o meu. Fora que quando eu deixo me dominar pelos meus sonhos, eu esqueço tudo que ele falou, eu não quero saber. E eu corro atrás, fazendo e batendo minha cabeça. E o pior, eu acredito que Deus não ouve as minhas orações. Eu acredito que Deus tem prazer na minha dor. E eu desconfio de Deus. Quantos de nós não desconfiamos de Deus? Não, eu jamais, eu nunca desconfiei. Não? Quando nós temos medo, quando nós somos dominados pelo medo, quando nós não queremos que Ele vai fazer, isso é desconfiar, é deixar de confiar. E isso somos todos nós. Quando nós lemos na Bíblia, as pessoas que são como exemplos para nós, nós vimos que eles passaram por isso, mas eles venceram. O problema não é eu passar por essa situação, é eu não sair disso, é eu não olhar para Deus e falar assim, Ele é o meu Senhor. Mas eu também posso olhá-lo como meu Senhor. E quando eu olho como meu Senhor, queridos, eu tenho que entender o que a Bíblia fala sendo Ele meu Senhor. Às vezes nós olhamos Jesus como Senhor e nós nos colocamos como o que nós vimos muito na televisão, ou aquele conceito de que nós temos que fazer ah, tá, ele manda você comer, você come, se ele manda você comer, como se tivesse aquilo nos dominando, marionetes, onde Deus não olha para os nossos sentimentos, mas quando Ele fala Senhor, queridos, Ele fala sentimento de pertencermos a alguém. Ele é o meu dono, Ele cuida de mim, Ele cuida onde eu estiver, para chegar até mim, sendo eu dona, ou melhor, sendo Ele dono de mim. Alguém que vai colocar o dedo vai ter que falar com Ele. Você tem seu carro, você tem sua moto, você tem alguma coisa. Quando alguém vai e faz alguma coisa, você acha legal, você fala assim, vai falar lá com o vizinho, ou você se levanta e vai resolver? Porque é teu. Quando acontece alguma coisa, o próprio Deus se levanta a nosso favor. Isso é Ele ser meu Senhor. Eu entendi que eu pertenço a Ele, que eu sou propriedade dEle, e que Ele cuida de mim, e Ele fala da maneira que Ele cuida de mim. Ele fala que eu sou amada. Quando você lê em Cantares, Salomão diz assim, eu sou do meu amado, e Ele é meu. Gente, a palavra de Deus é uma declaração de amor sobre as nossas vidas, do que Ele tem para nós. Ele vem falando algumas coisas, Ele entregou a palavra dEle me direciona. A Bíblia fala, pois a tua palavra é lâmpada para os meus
pés e luz para o meu caminho. Sabe o que ele está dizendo? Nós não somos chamados para viver e sermos dominados pela escuridão, mesmo que seja uma escuridão momentânea, das emoções, da situação, da luta que eu estou passando. Não, Ele me direciona. Pode estar ao meu redor, mas o meu caminho, Ele vai me direcionando, por amor. O Senhor fala que Ele é aquele, queridos. Você já entendeu ou prestou atenção que fala assim: eu sou aquele que te seguro pela tua mão direita para que você não caia? Ele segura nós pela mão direita para que a gente que não caia. É engraçado que vai chegando na idade a gente começa a entender um pouco mais isso. Você vai olhar, tá, né? Daí já vem alguém te dar a mão. Gente, é um conforto. Você vai descer, alguém te dá a mão. Porque você sabe que você não pode confiar mais nas suas pernas. Mas daí ele fala assim: por que você confia nas suas pernas se eu sou aquele que te seguro pela tua mão direita? Olha só. Eu sou aquele que te chamei para ir e proclamar o meu evangelho. Oh. Você já parou para pensar o que ele fala para nós? Eu sou aquele que te libertei para que você possa ir e declarar a minha palavra de libertação às pessoas. Eu sou aquele que te ungi para proclamar quem está cativo, que eles estão libertos em meu nome. Eu sou aquele que te chamei para orar pelos enfermos e eles serem curados. Eu sou aquele que te chamei porque você pertence a mim. E como você pertence a mim, eu derramo sobre você o meu poder, para que você faça a minha vontade. Oh, Senhor, eu te chamei para você profetizar no meio do caos. Deus, quem sou eu para orar? O Filho do Deus Altíssimo. Se você entregou sua vida para Jesus Cristo, queridos, olha como Deus olha para você. Mas como é que você se olha? Eu tenho que entender que Ele é meu Senhor. E se Ele é o meu Senhor, Ele me capacitou. Eu estava... a gente vai... agora estou na fase de assistir aqueles filmes de ninja, sabe? Já passou nessa fase, estou entrando. E é muito engraçado como eles são. Gente, eles defendem aquilo que o Senhor deles mandou de uma maneira louca. É. E eu falo assim, e eu não consigo confiar em Deus. Eu quero fazer do meu jeito. Eu falo: Senhor, que coisa doida. Quem é Deus para você? Porque eu saber aqui é uma coisa, eu viver é outra. Ele te chamou para viver. Agora, quem somos nós para Deus? Você já parou para pensar quem somos nós para Deus? Alguém que Ele não pede conselhos, porque Ele declara. Ele diz assim: eu chamo vocês de meus amigos. E o que é um amigo? Eu chamo de meus amigos porque vocês conhecem a minha palavra e obedecem. Não tem como ser amigo de alguém que você não confia, que você desconfia, que você não confia na palavra, que toda hora você fala assim: está aprontando, está querendo passar o pé. O que está por trás das intenções dessa pessoa? Ele fala: não, eu te chamo de amiga. Sabe como que ele diz? Ele me chama de ovelha, mas não de qualquer ovelha. Ele diz assim: vocês são ovelhas do meu pasto, do meu aprisco. Eu cuido de você. Ninguém vai tocar em você porque você é minha ovelha. Eu não vou deixar lobo chegar perto de você. Eu estou cuidando. Eu te chamo de ovelha. E quando as pessoas que estudam um pouco mais sobre esse animalzinho, completamente dependente de alguém para cuidar, ele está dizendo: você é completamente dependente de mim.
e eu cuido de você. Outra coisa que ele chama, vocês são meus discípulos. Ele me chama assim. E discípulo é aquele que aprende com o seu Senhor e repete o que o seu Senhor faz. Será que todas as minhas atitudes são repetições daquilo que Deus me ensinou? Eu fico com raiva quando eu xingo, quando eu não quero ver meu irmão, quando eu quero pegar pescoço de um. Será que eu estou imitando o Senhor Jesus? Mas ele diz, discípula. Outra coisa, ele fala que nós somos representantes de Deus aqui na terra, embaixadores de Cristo. E ele não fala que nós somos embaixadores de Cristo ou representantes dele aqui na terra quando tudo vai bem, mas em todo e em qualquer situação. Os representantes. E amados, vocês lembram quando acabei de ler para vocês sobre que o nome do Senhor está sobre todo nome? E sabe o que ele fez para a gente? Como representantes, ele nos autorizou a usarmos seu nome. Você tem autorização para usar o nome de Jesus. E o que ele diz? Em meu nome, falamos com Deus. Eu chego a Deus em nome de Jesus. Em teu nome, eu sou chamada ou comissionada a pregar o evangelho em teu nome. Em teu nome, eu posso expulsar demônios. Você já parou para pensar nisso? No nome de Jesus eu posso entrar numa situação, uma pessoa está completamente dominada pelo inferno, mas no nome de Jesus eu posso falar, sai, porque o demônio não está olhando só para mim, ele está olhando para quem está atrás de mim, pelo nome qual eu estou usando, que é o nome de Jesus, e todo joelho se dobrará. Em seu nome eu posso falar novas línguas. Em seu nome, eu posso pegar em serpentes. E a gente olha para a serpente como se fosse só os animaizinhos. São eles também. Numa necessidade, nós vemos Paulo. Paulo, quando teve uma necessidade, ou ele estava colocando gravetos no fogo, sai uma serpente, pega a mão dele. Ele sabia disso, ele simplesmente colocou a mãozinha dele no fogo, deixou a bicha cair e continuou vivendo. Porque ele cria, mas existe também serpentes que vêm contra nós, que parece que é de um jeitinho, mas em nome o Senhor começa a revelar quem nós somos e quem é, o que está por trás. Em teu nome, se eu beber alguma coisa mortífera, não me fará dano algum. Se alguém envenenar, olha, você vai aqui, você vai morrer. E daí a gente fica com medo de uma coisinha chamada, não, porque olha, você viu, agora as vacinas estão mudando o DNA, as vacinas estão mudando a cabeça, e a gente começa a entrar numa neura. Se você tem paz para tomar, tome a vacina. Se você não tem paz para tomar, não tome a vacina, mas não venha falar que Deus não tem poder de cuidar de cada um de nós. Eu sou o templo do Espírito Santo. Se ele diz que se eu beber alguma coisa mortífera, quanto mais se prepararem alguma coisa contra mim, mas e quantos morreram? A vida e a morte continuam pertencendo a Deus. Ele é Senhor. É que para nós ficamos tão assim, que aqui morreu, ai coitadinho, morreu. Nós esquecemos que a nossa vida é com Deus. Ele é Senhor. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Mas ele é tão claro em falar que estes sinais seguirão aos que creem. E aí é o grande problema. Como nós olhamos para Deus? Como nós olhamos para Jesus Cristo? Muitas vezes nós somos abalados na nossa fé. Porque quando eu sou abalada na minha fé, eu não creio mais na palavra. Quando eu sou abalada na minha fé, eu não consigo mais orar pelas pessoas. Eu vivo de oração, das pessoas orando por mim, porque eu acredito que eu não tenho condição de orar. Mas a Bíblia fala que você ora em nome de uma igreja, de pastor ou qualquer outro título que tenha. Ora em nome de quem? De Jesus. Nós temos um Deus tão poderoso
Porque nós temos que voltar a entender que Ele é Senhor. Que Ele é Senhor da minha vida. E quantas situações nós estamos vivendo porque a nossa fé ficou abalada. Por tantas situações. Mas Ele continua dizendo, permanece firme. Eu sou teu Deus. Eu vou ao teu encontro. A Bíblia fala que a mão de Deus não está encolhida para que Ele não possa estender até mim. Às vezes nós amarramos a mão de Deus com a nossa incredulidade, porque nós acreditamos que Ele não vai fazer. E hoje eu gostaria de fazer algo diferente aqui na igreja. Muitas situações estão acontecendo como sempre aconteceram. Eu não quero falar só nessa área do Brasil está vivendo, mas do individual também. Que está abalando. A palavra de Deus diz, colocaremos as mãos sobre os enfermos. Fomos chamados para pregar o evangelho, para expulsar demônios, para falar novas línguas. E hoje eu gostaria de estar orando com a igreja. E hoje eu gostaria de você que está passando por qualquer situação que seja, e está dizendo, hoje eu preciso de oração. Nós vamos orar em nome de Jesus. Não é em nome do Ministério Batista Esmão, porque é só um nome que está sendo usado, onde fala da visão, onde declaramos que todo local nós declaramos como solo fértil para o atuar de Deus, mas porque é necessário, quando o grupo está reunido, se estruturar. Mas é o nome que tem que ficar do lado de fora e não do lado de dentro. A minha posição como pastora, cuidar e ensinar a palavra, mas quando eu oro, tem que ficar do lado de fora, porque eu oro no nome de Jesus. É Ele que faz a obra, é Ele que atua.